Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesta aula de hoje nós vamos primeiramente tirar algumas dúvidas que vocês colocaram lá nos comentários do YouTube e depois nós vamos ver um recurso a mais bastante interessante, tá? Só reforçando aí o seguinte, se você tiver alguma dúvida em uma das aulas, pode colocar lá nos comentários do YouTube, que aí eu vou dando uma lida e vou respondendo nas próximas aulas. E só lembrando o seguinte, as aulas nós estamos gravando, são várias aulas que vão sendo disponibilizadas diariamente. As aulas estão sendo disponibilizadas de segunda a sexta-feira, às 19 horas, tá? Então, o que pode acontecer? De repente você coloca uma dúvida nesse vídeo que nós estamos gravando agora, e só que eu já gravei uns 2, 3 vídeos a mais. Então, pode ser que eu só vou responder sua dúvida lá para o quarto vídeo, tá? Não tem problema nenhum. Algumas pessoas já estou respondendo diretamente lá nas perguntas do YouTube, tá? Só que às vezes a dúvida de uma pessoa pode ser dúvida de outras pessoas também, então por isso que nós vamos estar falando sobre as dúvidas, né? Nós vamos estar sanando as dúvidas aqui no vídeo, porque aí a dúvida que for de uma pessoa pode ser de outras pessoas também, certo? Então vamos dar uma olhada. Ah, outro detalhe também. Seria interessante que vocês se inscrevessem no canal e também ativasse lá o sininho para que quando tiver uma aula nova, vocês vão receber uma notificação. Essas aulas elas estão ficando gravadas no canal do YouTube do Instituto Federal, tá? Então não é o meu canal próprio, tá? Então eu não tenho controle sobre as gravações que estão sendo feitas, aquelas coisas que estão sendo disponibilizadas, tá? Então, além das minhas aulas, vocês vão receber aulas também de outros professores que estão sendo colocados lá no canal do YouTube. Às vezes nós estamos fazendo algumas lives, então tem bastante coisa interessante para vocês, tá bom? Então vamos lá para as dúvidas. Primeiro comentário que fizeram, já logo no começo, foi sobre o som, que estava muito baixo, tá? Então o primeiro vídeo ficou realmente bem baixo e depois os outros vídeos nós começamos a aumentar o volume na edição. E no quinto vídeo para frente, nós alteramos o microfone, então tem um pouquinho mais de qualidade. Na verdade, essa maneira que nós estamos captando o som agora, ele tem um som, ele tá num volume maior, só que em compensação pode ser que fique um pouco mais de ruído, tá? Acaba pegando um pouco som externo, certo? Mas acredito que o som esteja melhor do que os primeiros vídeos, tá? Segunda dúvida era sobre as inscrições certificado, tá? Bom, esse curso você está fazendo aqui no YouTube, então você não está pagando nada, você não precisa fazer inscrição. Então, cada dia aqui nós vamos estar disponibilizando uma aula, pelo menos por uns 20 dias aí nós vamos estar disponibilizando, então deve ter pelo menos até a aula 20, aí vai depender de vocês, pode ser que a gente continue ou não, certo? Bom, agora é o seguinte, quem queira, se alguém quiser receber o seu certificado, nós vamos abrir, ainda não está aberta, as inscrições, então a pessoa faz a inscrição e aí ela vai responder algumas poucas perguntas só para a gente ter certeza que a pessoa fez as videoaulas, tá? Fez as videoaulas, vai responder algumas perguntinhas, aí quem conseguir responder vai estar recebendo o seu certificado, tá bom? Então, só que ainda não está disponível, quando estiver disponível a gente avisa vocês. Terceira pergunta. Tá, alguém perguntou o seguinte: por enquanto nós fizemos algumas ações do botão, alguns eventos no botão que a pessoa clicava no botão e executava um cálculo. Você pode fazer outras coisas também quando você pressiona no botão, por exemplo, abrir uma nova tela, tá? Então, os nossos aplicativos que fizemos até agora tinha somente uma tela, mas nós podemos ter mais de uma tela. Então, em uma das próximas aulas aí, nós vamos falar como se abre uma nova tela clicando no botão. Próxima dúvida aqui, alguém também perguntou como faz para se tocar uma música ou emitir um som através do nosso aplicativo, tá? Isso daí também é um assunto que nós vamos tratar nas próximas aulas, então eu não vou falar isso agora. Bom, uma outra dúvida que é interessante, a pessoa perguntou se é possível fazer arredondamento. Então, quando você faz uma operação, você calcula uma média, por exemplo, ela perguntou se é possível fazer o arredondamento, arredondar um número com tantas casas decimais, tá? Bom, isso daí é perfeitamente possível e nós vamos mostrar como se faz isso daqui a pouco, nessa aula ainda. A próxima pergunta, já vou emendar essas duas perguntas, a pessoa pergunta o seguinte: como colocar espaço entre as legendas e o botão? Bom, o que eu entendi aqui é o seguinte: cada componente que você vai colocando um embaixo do outro, eles vão ficando com uma distância padrão. Então a pessoa quer deixar um espaço maior entre dois componentes que são colocados de maneira vertical. Então você tem lá uma legenda, uma caixa de texto na frente, e depois você tem um botão. Então, antes do botão, eu quero deixar um espaço a mais. Então nós vamos responder essas duas
essas duas dúvidas agora. Então, a pergunta, né, como fazer um arredondamento e como colocar o espaço entre a legenda e o botão. Então, para isso, vamos entrar em um aplicativo que nós já desenvolvemos anteriormente e nós vamos fazer uma alteração para que ele para poder responder essas duas perguntas. Então, vamos entrar lá no nosso site, i2.appiventure.edu, i2.mit, né, .edu. Bom, então nós abrimos aqui o nosso aplicativo, ele abriu o último aplicativo que nós trabalhamos, que é aquele que verificava, né, qual era a maior vantagem, usar gasolina ou álcool na hora de estar abastecendo o seu carro. Para responder aquelas perguntas, principalmente aquela que vai calcular, vai arredondar um número, então ele vai fazer um cálculo e vai arredondar o número, então eu vou ter que usar um outro aplicativo que nós fizemos. Por quê? Esse daqui, nós vamos fazer um cálculo, tá? E ele vai dizer se é para usar álcool ou gasolina, só que a gente não mostra o resultado. Então seria interessante estar usando algum aplicativo que mostrasse o resultado. Então, para isso, eu vou usar aquele aplicativo que calculava a média do aluno e dizia se o aluno estava aprovado ou reprovado. Então, para isso, eu vou entrar aqui no menu Projetos, Meus Projetos, e é o nosso aplicativo IFSP 04. Tá? Então, é esse aplicativo aqui. Então, observe que nós temos a nota 1, nota 2. Ele vai calcular, né, a nota final, vai mostrar o valor da nota final. Então, aqui que nós queremos fazer um arredondamento. E depois vai mostrar a situação do aluno, se o aluno foi aprovado ou reprovado, tá bom? Esse componente aqui foi colocado, acho que sem querer, deixa eu remover ele. Apagar. Pronto, apaguei o componente. Uma pergunta interessante que fizeram é o seguinte, né? Tem como deixar um valor inicial aqui para nota 1 e nota 2? Na verdade, uma pessoa que está fazendo o nosso curso fez uma pergunta que seria possível deixar esse valor inicial, tá? Essa pessoa, ela não estava fazendo em cima desse aplicativo aqui da nota. Na verdade, ela estava desenvolvendo um outro aplicativo, tá? Diferente de todos esses que nós já fizemos em sala de aula. Então, isso daí é muito interessante, que além de fazer os aplicativos que nós estamos fazendo em aula, que você crie os seus próprios aplicativos, tá? Então, eu não sei exatamente, eu não lembro exatamente qual era o aplicativo que ela estava utilizando, só que ela precisava ter um valor inicial, porque nem todos os valores ela digitava, tá? Então, o que ela queria? Aqueles valores que não estavam sendo digitados, deixa zero inicialmente. Então, para isso é muito simples, né? Basta a gente selecionar aqui o componente que nós queremos, no caso aqui, caixa de texto nota 1, e nós vamos lá na propriedade texto. Aqui na propriedade texto, nós vamos colocar o valor que nós queremos inicialmente. Então, eu vou colocar, no caso, o valor 0. Então, nota inicial, 0. Então, observe que já ficou um 0 aqui dentro. Tá? Ficou um 0 aqui dentro, então fica tranquilo. Vamos aproveitar e vamos colocar aqui também o seguinte, somente números. Tá? Então, nota somente números. Vamos pegar aqui no nota 2, somente números, e vamos colocar também texto inicial 0. Certo? Então, pronto, já temos dois valores iniciais. Agora nós temos uma outra solicitação, que a pessoa queria deixar um espaço entre a legenda e o botão. Na verdade, um espaço entre dois componentes. Então, uma possibilidade seria você fazer o seguinte. Nós vamos utilizar aquele componente para se fazer a organização. Vamos vir aqui nesse grupo, aqui do lado esquerdo, vamos vir nesse grupo, organização. E vamos pegar aqui organização horizontal. Tá? E vamos colocar no local que nós queremos colocar o espaçamento. Então, no caso aqui, entre a caixa de texto da nota 2 e o botão que nós queremos. Pronto. Só que, obviamente, ele ficou aqui com uma altura muito grande, não é uma altura que nós queremos. Então, nós podemos diminuir essa altura. Então, vou selecionar aqui esse componente, venho aqui nas propriedades, vou escolher a propriedade altura, e aqui eu vou colocar a altura em pontos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui inicialmente 20, depois a gente vê como ficou. Se for necessário, a gente altera. Então, tá lá, coloquei 20. Então, ficou um tamanho razoável, mais ou menos aquilo que eu esperava. Vou deixar dessa maneira. Vou deixar um espaço também entre o botão aqui, calcula a nota final, e a palavra nota final. Então, vou arrastar aqui o componente. Aqui. E vou alterar também a propriedade altura. Vou colocar 20 pontos. Certo? Então, nós já deixamos, aí forçamos deixar um espaço. Agora, a última dúvida que sobrou seria em relação a você fazer o arredondamento do número que aparecia aqui na nota final. Isso daqui nós vamos ter que fazer na parte de blocos, que isso daqui é mostrado quando é feito o cálculo. Então vamos lá no blocos,
Só lembrando o seguinte, né? Como que nós fazíamos? Ele alterava o valor, né, do componente legenda nota final, ponto texto, nessa propriedade texto, e colocava o resultado deste cálculo, que era uma média. Então ele somava duas notas, a nota 1 e a nota 2, dividia por 2, tá? Só que o que acontece? Se você tiver alguns resultados, vão dar números inteiros, tá? Então você soma lá 4 mais 2 dá 6, dividido por 2 deu 3, deu um número inteiro. Ok, ele vai mostrar o número 3. Agora, tem números que dão uma fração. Então, por exemplo, 3 mais 5, 3 mais 2 deu 5, dividido por 2 vai dar 2,5. Ok, uma casa decimal. Só que dependendo do caso, por exemplo, vamos supor que eu tenho 5,5 mais 5. Vai dar 10,5. Dividido por 2 daria 5,25. Só que eu não quero mostrar com duas casas decimais. Quero mostrar apenas com uma casa decimal. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos separar isso daqui. Tá bom? Nós não vamos jogar fora porque isso daqui nós vamos utilizar para fazer o cálculo. Vamos vir aqui no componente matemática. E aqui embaixo existe uma função. Deixa eu encontrar aqui. Aqui, ó. Formatar decimal, número casas. Tá? Formatar decimal. Então, nós vamos vir aqui, coloca aqui, que vai ser o resultado disso. Aqui nós vamos colocar o cálculo, então o número é o cálculo. E aqui embaixo eu vou colocar a quantidade de casas decimais que eu quero. Então, eu vou vir aqui dentro do componente matemática, eu vou pegar um número aqui em cima. Tá? Então, tá aqui. Aqui está 0, eu vou colocar uma casa decimal. Pronto, uma casa decimal. Então, agora ele deve estar fazendo aquilo que nós queríamos, tá bom? Deixa eu verificar aqui se todas as dúvidas foram respondidas. Bom, quanto ao arredondamento está ok, como colocar espaço está ok, e como colocar o valor inicial também está ok. Então, a priori já está tudo pronto, então nós podemos fazer o teste lá no nosso celular. Então, vamos lá no menu Conectar, assistente aí. Agora, no nosso celular, nós vamos abrir aquele aplicativo, o MT-AI2 Companion. Aqui está na segunda linha, o quarto ícone, MT-AI2 Companion. Vou clicar e vamos ler o nosso QR Code. Fiz a leitura, agora vamos aguardar ele abrir o nosso aplicativo. Bom, verifique o seguinte. Nota 1, nós já temos o valor default 0, como nós havíamos dito anteriormente, né? Então, nós não colocamos nada, já ficou como 0. Nota 2, também nós temos um 0. Entre ali a caixa de texto da nota 2 e o calcula nota final, observe que existe um espaço ali. Nós colocamos o espaço. Se vocês quiserem, você até pode aumentar esse espaço. Como que você vai aumentar? Aumentando a altura naquela propriedade que seria a organização horizontal. Então, você vai lá e coloca 30, coloca 40, aí ele vai aumentar essa distância. Mas aí ficou uma distância que visualmente ficou muito interessante. Tá? Então, vamos calcular a nota final. Vamos colocar aqui um 5, um 3, calcular a nota final. Tá lá, 4, o aluno está reprovado. Tudo bem? Então, observe que ele já colocou 4.0. Por quê? Porque nós forçamos que tenha uma casa decimal. Se eu colocar aqui 5 e 2, daria 7, daria 3,5 o resultado. Então, tá lá, 3.5. Agora, vamos colocar 2,5. 5 mais 2,5 daria 7,5. Dividir por 2 daria 3,75. Tá? Então, ele vai ter que arredondar para uma casa decimal. Tá lá, 3,8. Então, ele já arredondou, né, para 3,8. Então, seria 3,75. Ele arredondou para 3,8. Ok? Então, acho que está funcionando esse aplicativo aqui e nós conseguimos resolver, sanar aquelas dúvidas que vocês deixaram. Dando continuidade, nós vamos fazer uma operação bastante interessante, que é bastante rápida, mas é interessante para vocês, né, principalmente quando vocês forem instalar o aplicativo no celular. Nós vamos usar aquele aplicativo que verificava qual que era a vantagem, usar álcool ou gasolina. Então, vamos lá no Projetos, menu Projetos, Meu Projetos, e vamos vir aqui no IFSP 05, que era aquele da gasolina, tá bom? O que nós queremos fazer agora? Nós queremos instalar esse aplicativo no nosso celular.
Só que quando a gente instala o aplicativo no celular, ele vai ficar com o ícone default, que é um ícone do próprio App Inventor, certo? Só que eu quero criar o meu próprio ícone, ou colocar o meu próprio ícone, tudo bem? Bom, quem tiver noção de como desenhar um ícone, de como montar o ícone, ok, fique à vontade, você faz seu próprio ícone. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar um ícone já na internet e vamos usar esse ícone que já está pronto. Então eu vou abrir uma nova aba aqui no meu Google Chrome e vou pesquisar aqui, ó, ícone combustível, certo? Então vamos ver se aparece alguma coisa que a gente possa estar usando no nosso aplicativo. Então tá aí, ó, apareceram alguns ícones que nós poderemos estar usando no nosso aplicativo. Então eu vou pegar esse daqui, vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui salvar imagem como. Então nós vamos salvar essa imagem para a gente poder colocar o nosso aplicativo. Então é um PNG, escolha uma pasta aí que vocês estão gravando. Pronto, salvamos. Agora nós vamos fazer o seguinte, agora nós queremos dizer para ele qual é o ícone que nós vamos estar utilizando. Então quando vocês entrarem aqui no seu aplicativo, verifique se está selecionado aqui Screen 1, que é a tela principal do nosso aplicativo, e aqui embaixo existe uma propriedade chamada ícone. Então, no caso, aqui está como nenhum. Então, quando não tem nenhum ícone, ele vai usar aquele ícone default. Então, nós podemos clicar aqui e tem um botão enviar arquivo. Então, nós vamos clicar em enviar arquivo, ele aparece essa janelinha, tem um botão escolher arquivo. Aí você pode escolher o arquivo que você quer enviar. Então, eu vou clicar nele. Aí eu vou selecionar a pasta onde eu gravei o meu arquivo. Então tá aqui, ó, download.png. Então vou clicar no botão abrir. OK. Pronto. Então observe que aqui já aparece ícone, apareceu download.png. Então do jeito que está aqui, para a gente não alterou nada por enquanto. Só que no momento que nós instalarmos esse aplicativo no celular, ele vai ficar com esse ícone. Mais um detalhe, vamos pegar aqui. Tá, o título já está aqui, IFSP, que combustível usar. Tá, beleza. Então tá pronto, então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos instalar esse aplicativo no nosso celular e verificar se esse ícone apareceu lá depois que ele foi instalado. Bom, agora nós não vamos apenas executar, nós queremos instalar esse aplicativo no nosso celular. Então agora nós vamos usar o menu compilar e nós vamos escolher a primeira opção, fornecer o QR Code para o ponto APK. O APK é o arquivo que vai conter o nosso aplicativo. Inclusive você pode, né, nós já dissemos antes, você pode pegar esse arquivo APK e passar para os seus colegas. Uma outra possibilidade também, ó, existe essa segunda opção que é salvar APK em meu computador. Então, nesse caso, o que acontece? Eu até vou pegar essa opção aqui para vocês verem o que acontece. Vou pegar aqui. Ele vai gerar o APK. Bom, então ele gerou o APK. Então, observe o seguinte, ó, aqui embaixo, na nossa janela, acho que ele não está mostrando aí, mas vocês vão ver que o próprio Google Chrome, tá, ele vai fazer o download automaticamente desse arquivo. Tá? Então ele vai pegar o nome do nosso aplicativo e vai colocar a extensão APK. Então ficou ifsp.apk, ifsp05.apk. Então nós podemos pegar esse arquivo e passar para algum colega nosso, né, para que queira instalar no seu celular. Eu vou colocar aqui para mostrar na pasta. Então vocês vão ver aqui, ó, tá o arquivo ifsp05_.apk. Então este arquivo você pode mandar para as pessoas, colocar no seu celular e quando você clica nesse arquivo, ele vai tentar instalar. Aí a pessoa tem que autorizar a instalação e aí aquele aplicativo será instalado no seu celular. Só que fica mais fácil para a gente fazer isso direto no celular, através do QR Code. Então nós vamos ir aqui no compilar, pegar a primeira opção que é fornecer o QR Code para o APK. Esse QR Code que ele gera é válido somente por alguns minutos. Então não adianta você pegar esse QR Code e enviar para a pessoa para ela poder baixar esse arquivo. Se a pessoa estiver online com você e você passar o QR Code, tudo bem. Aí ela vai conseguir fazer a instalação
desse aplicativo. Agora, se você passar o QR Code e a pessoa for tentar depois de um dia ou depois de algumas horas, a pessoa não vai estar conseguindo fazer a instalação do aplicativo. Bom, tá aí o QR Code. Então nós vamos, ó, para vocês verem aqui a mensagem. Esse código de barras apenas é válido por 2 horas. Então durante 2 horas, até que é um tempo razoável, a pessoa pode estar instalando. A pessoa pode ler o QR Code ou você pode mandar esse link. Tá? Se você mandar esse link para a pessoa e ele abrir no celular esse link, a pessoa também vai estar instalando. Então, inclusive, esse link você pode mandar por WhatsApp. Então, você manda por WhatsApp, a pessoa clica nesse link, aí ele vai instalar o aplicativo no seu celular. Tá bom? Então, vamos abrir aqui o nosso celular, vamos abrir o aplicativo para ele fazer a instalação. MIT-AI2 Companion. Vamos fazer o scan QR Code. Pronto. Então, ele vai perguntar para você se você quer abrir no navegador. Então, no caso aqui, eu vou escolher o navegador do Chrome. Ele vai fazer o download do arquivo. Aí ele pergunta, ele pede para você confirmar se realmente você quer fazer o download desse arquivo. Clicar no botão OK. Ele está fazendo o download. Agora ele pergunta se você quer abrir o arquivo. Então você vai clicar no botão abrir. E aí ele pergunta se você quer instalar este aplicativo. Vou clicar no botão instalar. Pronto, está instalado. Eu vou clicar no botão concluído, tá? Só para a gente ver ele instalado no nosso celular. Bom, então ele já está instalado no nosso celular. Vou entrar na lista dos meus aplicativos e vou procurar o aplicativo que nós acabamos de instalar. Aqui embaixo, na última linha, IFSP05 underline. Bom, dá para perceber que o aplicativo não ficou muito bom porque, desculpa, o ícone não ficou muito bom porque o ícone era grande e ele acabou não pegando esse formato arredondado do ícone. Então talvez você teria que pegar um ícone um pouco menor ou deixar um espaço lateral maior. Mas de qualquer forma, ele está fazendo aquilo que nós propomos, que era fazer a instalação de um aplicativo através de um ícone, tá? Se vocês forem ver esse aplicativo aqui, ó, aqui em cima, na penúltima linha, IFSP01, é o ícone padrão. É o ícone default quando você não coloca nenhum ícone. Agora, nesse caso aqui, IFSP05, é um ícone que nós colocamos. Então, nós podemos mudar, podemos colocar colorido, podemos fazer o nosso próprio ícone e assim por diante. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso. A nossa aula, essa aula talvez tenha sido um pouquinho mais curtinha, mas nós sanamos algumas dúvidas de vocês e mostramos aí como estar colocando um ícone em um aplicativo. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.